Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, essa é mais uma entrevista do século, direto aqui do estúdio Rocket Filmes. Lembro você para acompanhar o YouTube, Spotify do Século Diário e também séculodiário.com.br. Hoje nossos convidados aqui são a Júlia Alves e o Vinícius Machado, que são integrantes da coordenação do movimento Vida Além do Trabalho. Está aqui nas camisas, né? O VAT, né? Conhecido pela sigla, que é um movimento que tem entre suas principais pautas o fim da escala 6x1, que é um tema que está ganhando muito espaço na opinião pública aqui no Brasil inteiro, né? No Brasil afora. Queria que vocês contassem um pouco primeiro como que surgiu o movimento, né? Para quem não conhece, e como é que chegou aqui no Espírito Santo, como é que começa a se organizar no estado. Júlia é uma das pioneiras aqui, né? Sim. Conta pra gente um pouco disso. Então, começou por um vídeo no TikTok, né, que o Rick compartilhou. E, tipo assim, eu vi o vídeo e, tipo assim, bastante chegou em muita gente. E foi todo mundo compartilhando, eu também compartilhei. E logo depois, foi criado um grupo inicialmente no Telegram e depois no WhatsApp, né. E as pessoas foram entrando. E, tipo, viralizou tanto que logo depois foi feita uma petição para as pessoas, assinarem, né, fazer o baixo-assinado. E, tipo, logo depois, foi em 2024, se não me engano, que teve o primeiro 1.000.000 Uhum. de assinaturas. Foi rápido. É interessante porque, depois de muito tempo que a esquerda vem só se defendendo, né, Sim, contra retrocessos, uma pauta como que positiva, né, na luta dos trabalhadores. O Rick Azevedo, que quer dizer, até então ele era só um trabalhador em escala 6x1, né, acho que numa farmácia que ele trabalhava, né? sim. É. Isso. E ele hoje é vereador no Rio de Janeiro, né, e aí a própria eleição dele foi muito uma grande surpresa para a própria esquerda, né, pelo PSOL, que ele foi candidato, mas, o partido não, né, enfim, nem esperava. Muitas pessoas da esquerda ficaram, né: "Quem é esse cara? Nossa, ele veio basicamente das redes", né. Sim, E foram as exatamente. redes que impulsionaram esse esse debate, né. Esse debate viralizou primeiro nas redes, que eu acho que foi um desabafo dele, né, então é uma coisa que acho que muitas pessoas se identificaram, né. Eu queria que vocês comentassem um pouco assim, que por que essa vocês acham que essa pauta ganhou um eco? Quem são os principais setores, né, que tem, trabalhadores na escala 6x1? Es Explica um pouco. Beleza. Não, Vitor, primeiro eu quero agradecer, né, a presença aqui e dar boa tarde para você, nossas pessoas que estão assistindo a gente. É a segunda vez que eu venho aqui, né? Uhum. Já falei É da verdade. Em outra educação, agora pauta estamos aqui também. falando da fim da escala 6x1. Ah, então, é interessante colocar o que a Júlia falou sobre como o vídeo viralizou, porque o Rick ele chega e fala assim: olha, o vídeo dele basicamente ele é um desabafo, né, Júlia? Sim. Ele falou: ó, se tá difícil para mim, eu que não tenho filho, moro sozinho, ele vem de Tocantins, né? Ele não é do Rio, ele vem de Tocantins, mora sozinho no Rio. Ele fala: se tá difícil para mim, imagina para quem tem família, enfim, tem filho e tal, que não dá conta, não tem. A vida não tem outra dimensão que não seja ficar indo trabalhar 6x1 com E jornadas com o mais de dia 40 o horas. dia 1 é o dia que você tá o dia da É, folga, você tá exausto, você só dorme não é, para se recompor e para se preparar para é outro dia. isso, assim, a parte, o trabalho, né, de trabalhar, você faz as suas necessidades físicas, descansa para poder dormir, se alimentar, mas não tem vida, não tem lazer, não tem tempo para Basicamente. ficar com a Consegue. família, não pode estudar, então assim, você vive para aquilo ali. E aí ele fala no vídeo, ó, quando é que a gente vai fazer uma revolução nesse país para acabar com essa escala de 6x1? Eu acho que é aí que é o ponto, assim, que faz viralizar, porque há uma identificação muito grande dos trabalhadores aí da 6x1 com essa fala dele, porque é isso, é você ter negado a sua dignidade, a sua humanidade, porque você vive num processo de humilhação muito grande, e aí você não tem tempo para mais nada, você vive só para dar lucro ali pro seu patrão, você não tem mais outra vida. É negada as outras dimensões da sua vida, você vira ali, a sua humanidade é negada porque você tem que ficar ali só se virando para poder trabalhar, você tem que viver para trabalhar, né? E aí é engraçado, porque fazendo uma. A gente vai pegar os dados para ver, a maioria dos trabalhadores
da 6x1, que tem jornadas aí mais de 40, 44 horas, são dos setores de o que chama de varejista, que são o comércio e serviços. Uhum. Né? E aí eu estava olhando, se você pega a CLT, 55% dos trabalhadores CLT são no comércio e serviços. Então, é o universo que está isso. E desses aí, assim, dentro desse universo da CLT, mais de 60% da população trabalhadora está nessas jornadas de mais de 40 horas, ou escalas de 5x2 ou 6x1. Então, é nesse lugar que está localizado. Assim, a maioria são jovens, jovens negros, mulheres, esse universo dos trabalhadores da 6x1 que estão ali, né? Setor de comércio, você tem varejista, esses hipermercados, atacadão, atacarejo, grandes redes de farmácia, mas também você tem aí, dependendo dos lugares, setores de hotelaria, enfim, esse universo que você tem concentrado aí os trabalhadores da 6x1. E é engraçado porque as pessoas acham que esses comércios são pequenos comércios. Não são. Tem uma concentração de grandes redes, principalmente supermercados, de farmácias, são muito grandes. Uhum. Você pega, por exemplo, 300... Porque tem esse argumento de muito que são os forte de pequenos, que né? vai quebrar as pequenas empresas, se mudar, né? Não, os Isso é um argumento pequenos muito e tal, usado. são pequenos comércios. Claro que você tem os pequenos, mas onde está concentrado os trabalhadores estão nessas grandes redes. Então, você tem supermercados, né, como BH, Atacadão, Atacarejo, todos esses, você tem aí um número muito concentrado ali. E aí, saiu no ano passado, no segundo semestre, falando sobre o lucro dessas empresas. 300 maiores empresas de varejista no Brasil lucraram mais de 1 trilhão no ano passado. Assim, eles ganham muito dinheiro. Né? Magazine Luiza. Então, esses caras não estão quebrando, pelo contrário, eles estão só cada ano lucrando mais. Né? E aí é onde você tem concentrado, porque são lugares onde você pagam mal, né? São baixos salários, escalas desumanas e também jornadas de trabalho extenuantes. Então, esse é o combo, né? E serviços com péssima qualificação e tudo mais, né? E acaba tendo até uma rotatividade grande por causa desses fatores todos, né? Mas é muito interessante, assim, que a figura do Rick ainda é, né, muito importante, mas aparece, né, a partir da figura dele, a partir das redes sociais, mas é interessante saber desse enraizamento que a Júlia estava falando, né? São criados grupos, a princípio, grupos Sim. nacionais que depois vão derivar em grupos estaduais. Vocês sabem dizer quantos estados que estão hoje organizados? Acho que mais ou menos uns 10 por aí. Bastante. Bastante. E como é que tá, assim, no Espírito Santo? Que tipo de ações vocês têm feito? Porque da rede o movimento vai para as ruas, né? Sim. E também logo entra a Erika Hilton, é a figura, né, também de destaque, assim, Sim, que é uma das. propõe, né, essa questão de propor, não só o fim da 6x1, o estabelecimento da 4x3, né? Isso que está no projeto de lei que vai entrar em debate e que conseguiu furar a bolha, né? Isso podemos dizer, furou a bolha da esquerda e está lá no Congresso. O Congresso é conservador. Vamos falar um pouco disso logo mais, mas eu queria saber como é que tá, assim, essas ações do movimento aqui no Espírito Santo, essa organização, o que que vocês têm buscado fazer para levar adiante, assim, essa luta? Então, para levar, o VAT, o pouco, né, o conhecimento, do movimento Vida Além do Trabalho, a gente vai para as ruas. Fazer panfletagem, conversa com os trabalhadores na rua. É isso. Somente com os locais, pelo que eu vi, são locais onde tem Onde tem um os comércio. trabalhadores 6x1, principalmente. É uma marca nossa, né, Júlia? Assim, a gente não ficar... Tipo assim, a gente não vai para o lugar ficar parado. Tipo assim, nós vamos para uma porta do terminal. Bacana também, né? Passa muito Sim. trabalhador e tal. Ficar parado esperando as pessoas passarem para pegar o panfleto. As pessoas passam ali correndo, com pressa, porque a vida já tá saindo tarde, vai ficar 2 horas, às vezes, não para chegar em casa, tá cansado. A gente costuma ir aos comércios, né? Então, assim, a gente vai lá na Expedito Garcia, em Campo Grande, um local de grande concentração ali de comércio. A gente vai, entra nas lojas, conversa, dialoga. Não é só entregar o panfleto, né? Não é só a quantidade, é a qualidade de conversar e também convidar para fazer parte do VAT, né? Chamar as pessoas para participar, entrar em nossos grupos, estarem com a gente nas panfletagens, fazendo as atividades. Então, é esse diálogo mesmo, né? E a gente quer também acolher as pessoas, né, Júlia? Assim, Sim. cara, quem já foi da 6x1, né, já sabe, eu, quando era muito jovem, trabalhei dos 18 até os 23, 24, em farmácia, pet shop, eu sei o inferno que era. Não conseguia estudar, não conseguia
Às vezes, domingo você estava lá trabalhando, queria sair, ter um não lazer e pode não sair. conseguia. A gente sabe como é puxado, você tem um esgotamento muito grande. Então, uma palavra com É a o que você falou, pessoa, você fica sem isso. conseguir perspectiva para Não tem sair dali, né? Você perspectiva. Por exemplo, fica. eu queria fazer faculdade, não conseguia, não tinha tempo, e quando eu tinha um tempo para estudar, estava cansado. Então, acolher a pessoa, conversar, trocar uma ideia, mostrar que nós estamos ali juntos, que a gente entende, a gente quer lutar, se organizar coletivamente para poder mudar isso, acho que é muito importante, assim, né? Como é que tem sido a adesão? E não só de quem trabalha 6 por 1, mas assim, por que que vocês consideram que isso é uma pauta que pode também atrair outros trabalhadores que se identifiquem, assim? Olha, eu acho. Você vai falar? Pode falar. Então, eu acho que tem algumas questões, assim, né? Como eu falei, primeiro, a jornada no Brasil, quase 70% dos trabalhadores trabalham mais de 40 horas. Então, você tem 6 por 1 ou 5 por 2, basicamente. Né? E aí, eu acho que, como a gente debate o fim da escala 6 por 1, não só no viés aí de colocar 5 por 2, mas de trazer a 4 por 3, de reduzir, né, para 36 horas, 8 horas de trabalho desses por dia, né? Aí com horário de almoço, de descanso e tal, eu acho que consegue unificar mais, né? Trazer um horizonte maior, assim, de perspectiva se a gente tivesse colocado 5 por 2, que muita gente já é 5 por 2, né? Claro, vai ser uma batalha no Congresso, mas eu acho que isso tem muito a ver, assim, com essa... E ela consegue unificar a classe trabalhadora porque, assim, as categorias, a maioria das categorias estão cansadas de trabalhar em empregos degradantes, onde você tem pouco tempo para estar com a família, a questão da dimensão da vida para além de estar ali, né, vendendo a sua força de trabalho para outra pessoa lucrar, acho que está muito colocado. Até que o pessoal fala, a geração Z não quer mais trabalhar, né? Sim, mas aí eles não botam, tipo, na mesa o que que eles têm que melhorar para a geração de agora ter interesse, no trabalho, né, que é Quem vai ter melhorar. interesse num trabalho super explorado? Exatamente, ninguém vai ter interesse, né, em ser explorado, né. Porque tem aquele debate do nem, né? Nem trabalha e É. nem estuda, que o pessoal fala que na verdade é sem, né? Sem Sim, trabalho e sem estudo. Mas é sim. engraçado, né, Júlia, que esses dias saiu uma matéria na Meu Gazeta. Deus. Sim. Só tinha as pessoas criticando a matéria, que tinha mais de 300 vagas Para shopping. sobrando no shopping e ninguém queria. E aí a matéria é só assim, pra quê? Vem com o chicote junto, tá doido trabalhar nisso aí, você não tem vida, você vira escravo daquilo você fica escravo do trabalho e tal. Os comentários vão tudo nesse sentido, assim. Sim, aí as Quem já pessoas passou sabe, né? Pois é. aí as pessoas perguntavam: "Ah, o chicote vem junto?" Aí a pessoa: "Não, fica lá no trabalho, mas você tem que pagar por ele, porque você paga pra ser humilhado." Que é exatamente isso, infelizmente. Pois é, um pouco do debate também da renda básica, cidadania, que o pessoal fala, né? Que quanto mais é criar estratégias para que as pessoas não aceitem, na verdade, o trabalho super explorado, né? E tenham tenham a opção de escolher, né? Se elas tivessem uma renda básica, elas estariam meio que evitando esse tipo de trabalho. Mas assim, falando aí a gente vai ter também, inclusive, o 1º de maio agora, né? Aí tem uma pressão, o Rick Azevedo tem falado muito disso, né? De que o movimento quer marcar posição nesse dia, É. que é o dia do trabalhador, trabalhadora. E eu queria saber como é que tá sendo assim aqui no Espírito Santo, como é que vocês estão se articulando para essa data. A gente, assim, a gente acha que o 1º de maio vai ser fundamental para nossa luta, no sentido de pressionar o Congresso, né? Porque o que que aconteceu? Ali você teve o Rick, foi no 1º de maio, inclusive, do ano passado, vai fazer um ano, onde o Sim. Rick e a Érica, eles entregaram lá a proposta, né, a PEC, né, Sim, que faz a alteração que faz a reforma na CLT, né, que acaba com a 6 por 1, pela 4 por 3, 36 horas. E aí tinha todo um processo ali. Então, o projeto foi apresentado. Aí precisava de 171 assinaturas para poder começar a tramitar e passar por Sim. todos os trâmites do Congresso. E aí o que é que acontece? A gente tinha, se eu não me engano, em novembro, outubro, a gente tinha metade de 171. Mas aí o que é que aconteceu? Viralizou naquele período ali do ano passado. E fizeram Que muito era Isso. primeiro à esquerda ali, né? Que Que assinou foi naquele logo, 15 né? de novembro, que foi a proclamação lá da República, a gente fez aquele grande ato. Sim. Aí, assim, a pressão foi tão grande nos parlamentares, porque viralizou nas redes, nas Sim. ruas, que
todo mundo assinou. Na primeira, Até quem não queria teve que assinar. aí você teve mais de 200, precisava de 171, foi parar em 251. Sim. E aí, agora, há pouco tempo, a Érica protocolou para começar a tramitar. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a nossa luta é para pressionar para que esse processo ande. Então, ele tem que passar pela Comissão de Cidadania e Justiça, depois vai para uma mesa, uma comissão especial, até ir para o plenário para votar, e vai votar em 2 turnos, se eu não me engano, né? Depois vai para o Senado, aquela coisa toda. Então, assim, a gente sabe que se for depender do Congresso, cara, a gente viu muito bem a posição de vários ali Se depender setores. deles, né, engavetado e não anda Na mais. escala 6x1 vai quebrar. Assinar, Você mas como, depois deixam como parado. se o trabalhador não fizer parte da economia, né? Bem-estar da classe trabalhadora não fizer parte da economia. Economia é só quando fala do lucro dos patrões, dos Até empresariados. porque são Empresário. os trabalhadores que faz a economia girar, porque se todos eles resolvem parar de trabalhar, não vai ter lucro, as empresas vão parar de lucrar, porque o patrão não vai fazer tudo sozinho. Até porque sem o trabalhador não existe patrão. Uhum. E aí, conforme a gente ainda está um pouco longe do processo do período eleitoral, né? Mas conforme vai chegando o final do ano, essas pautas começam a ser um pouco difíceis de votar contra, mesmo É. a direita, porque, né, os caras estão preocupados lá com a próxima eleição, Uhum. que eles Sim. podem ser vistos como E aí o 1º de maio é pessoas contra fundamental. A eles. gente tem que fazer. A ideia é fazer uma grande mobilização para pressionar para que esse processo comece a andar. Justamente por isso. Tem que ser logo. Se a gente deixar passar ano que vem, já era. Eleição vai ficar parado e acabou. Isso vai ser deixar assim em segundo plano. Então a gente quer fazer pressão. A gente sabe que todas as formas de luta são importantes. O VAT surgiu nas redes sociais. Então, Sim. as redes são importantes, a rua, a panfletagem é importante. Claro, o processo está lá, institucionalizou, está no Congresso, é importante, mas a gente sabe que o decisivo é a pressão das ruas. Tem que ser de fora para dentro, porque com aquele Congresso a maioria é contra. Uhum. E eles foram emparedados, quer dizer, tiveram que votar porque foram pressionados. A própria base deles pressionou eles. Inclusive, você pega o Nicolas Ferreira, que era contra, teve que... Sim. A base cobrou, e ainda vai ficar contra o fim da escala 6x1 e tal. Então, é uma pauta também que a extrema-direita não conseguiu encaixar um discurso para conseguir criar o tal do pânico moral. Não conseguiram ainda, né? Você pega que 70% dos trabalhadores são a favor do fim da escala 6x1. Todas as pesquisas mostram isso, né? Agora, como é que tá a posição do governo federal? Tá um pouco ambígua também, né? Pelo que eu percebi. O governo, ele... seria importante, né? Assim, a gente acha que seria muito importante que o governo apoiasse o Lula, desse uma declaração Sim, de apoio para mostrar o compromisso do governo com a classe trabalhadora, né? Com o bem-estar da classe trabalhadora, por bons empregos e tudo mais. Mas o que a gente viu foi o seguinte: o ministro Marinho, né? Luiz Marinho, primeiro ele falou que não, isso aí não tem que ir para legislação, mudar a legislação. Pode ser uma negociação do patrão, né, com sindicatos, com trabalhadores, que a gente sabe que não existe, né? Ainda mais no momento que a gente vive aí de 6 anos de 10 anos de ofensiva, de reforma trabalhista, a gente sabe do enfraquecimento dos sindicatos. Sim. E aí, assim, não existe igualdade de negociação, que seria um engordo. Depois ele deu uma declaração falando que concorda, mas falta o governo entrar de forma mais efetiva nessa luta para poder, inclusive, ajudar a gente a fazer pressão no Congresso. Então, a gente acha que precisa de uma declaração mais firme, né, contundente do governo, principalmente do governo do presidente Lula, né, de apoio à nossa luta. A gente espera isso, espera que nesse 1º de maio isso aconteça. Lula, vamos lá, 1º de maio, é importante você dar uma declaração de apoio ao fim da escala 6x1. É o que todos estão esperando, né? Só que até agora nenhuma declaração sobre. Vai haver uma cobrança, né? Porque o movimento vai atuar vai participar dos atos que estão sendo organizados pelos sindicatos, né? A gente vem fazendo as articulações com sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais, né? O VAT, a gente sabe, é uma bandeira da classe trabalhadora e suas organizações, não é uma bandeira do VAT, né? A gente teve aí no último período, a gente viralizou com essa pauta, mas a luta, a bandeira da redução do jornal de trabalho é uma bandeira histórica da classe trabalhadora, das organizações desde, enfim, do século XIX, a luta pelas 8 horas, e é uma bandeira que foi colocada, né, a redução aí para 40 horas aí desde os anos 80, da redemocratização. Então, é uma bandeira do sindicato que a gente acha que é uma pauta que unifica, inclusive, os sindicatos, as centrais, e a gente não tinha por que a gente não fazer junto com os sindicatos, com as centrais, esse momento, né? Porque é hora da unidade, para a gente conseguir fazer essa grande mobilização para conseguir pressionar esse Congresso, para poder mudar
Que é essa força aí. é uma proposta de emenda constitucional, né? Uma PEC. Isso. Tem que transformar, mudar a CLT, né? Então é um processo mais complexo até do que tipo um projeto de lei, né? Você falou, tem o lance dos 2 turnos, Isso. da O maioria Senado, quer qualificada. dizer, é um processo longo, se não me engano, são 306 votos. Sim, precisa de 2 Você- terços, né? Isso. Não é a Do maioria absoluta. Congresso, né? Nas 2 votações, depois vai para o Senado, quer dizer, não é uma coisa que você Depois vai. vai para a presidência. Então, se não tiver uma grande articulação, e a gente sabe que não vai fazer nada sozinho, se não tiver articulação dos sindicatos, a nossa disputa na sociedade, conversando com o trabalhador, chamando todas as organizações, inclusive não só esses da CLT, mas também os trabalhadores informais, das plataformas, que a luta do VAD é pelos direitos da classe trabalhadora, né? Sim. É um direito que a gente vê que no último período a gente tem uma ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora Hum, por todos os lados. A STF agora suspendendo processos aí que questiona a pejotização, a gente teve a reforma trabalhista, enfraquecimento dos sindicatos, a destruição de direitos, a gente vê agora os trabalhadores das plataformas aí que estão lutando para poder ter um pouco de mais dignidade, que também não tem, ele tem seus vínculos empregatícios negados, então a gente está junto dessa luta, né? Essa luta faz parte também do nosso engajamento, né? eu acho que uma grande felicidade assim, do movimento é o nome, né? Vida Além do Trabalho, Trabalho. porque é um nome guarda-chuva, né? Que cabe muita coisa dentro. Eu queria até saber um pouco disso, o que vocês estão discutindo como pautas do movimento, né? Para além da PEC, se já tem essa discussão, ou se agora o foco é nisso. Mas eu vejo que Vida Além do Trabalho, a gente conversou semana passada aqui, né? Que entrevista também, quem quiser acessar lá no Século, com esses trabalhadores, né, de aplicativos que muitas vezes eles trabalham muito mais do que as 44 horas, geralmente, né? Trabalham 10, 12 horas por dia, às vezes trabalham 7 por 0, né? E essa dinâmica, eles são. Esse mecanismo mesmo dos aplicativos dessas empresas, da uberização, coloca eles numa situação que às vezes eles nem estão percebendo que a vida está passando, eles só estão trabalhando, pensando que é, né, para si, mas que na verdade eles estão também alimentando essas grandes empresas. Mas então, minha pergunta era um pouco essa: o que vocês têm discutido para além, né, do fim da escala 6 por 1 e da adoção da 4 por 3, se tem outras pautas que estão sendo discutidas dentro do movimento? Então, até o momento o foco é para o 1º de maio, né, para poder fazer pressão para que as coisas ocorram, assim, o mais rápido possível, né, que, a gente consiga acabar com essa escala, né, e, o nome, né, Vida Além do Trabalho, assim, já diz tudo, né, porque, alguns trabalhadores, às vezes, chega a trabalhar mais de 8 horas por dias e praticamente vivem no emprego e vai pra casa só dormir, tipo, não mora em casa, mora no emprego. Uhum. Não, eu acho que, assim, muito importante que a Júlia colocou, até porque essa centralidade na redução da jornada de trabalho, porque é junto, né? Não está separado, não é só a escala, né? É a Sim, jornada de trabalho. A gente reduzir de 44 para 36. Sim, isso é uma mudança muito grande no que é a estrutura, né, das relações de trabalho no Brasil, como é que né, as grandes É empresas isso, só tratam um o parênteses que trabalhador. também tem projetos de lei pensando a questão do público, né? Isso aí alguns parlamentares têm apresentado projetos para que, por exemplo, as terceirizadas contratadas dos governos não tenham, São né? projetos de lei, por São- exemplo, a deputada Camila Valadão aqui, ela sim. tem um projeto lá na Assembleia de que os contratos do governo estadual com terceirizados, até inclusive uma emenda que teve com os motoristas que são de concessões, né? Os E os rodoviários. rodoviários também, eles façam contratos que não sejam 6 por 1, que sejam pelo menos 5 por 2. E aí você tem vários projetos em várias cidades, né? Vários municípios, inclusive o RIC no Rio de Janeiro também, que estabelecendo que não seja contrato de 6 por 1. É interessante que isso também traz o debate para o âmbito estadual ou municipal, né? A nossa ideia é essa, Porque fazer a disputa em tudo quanto é lugar. Inclusive, 1º de maio a gente está conversando, né, Júlio, com os Sim. vereadores para que apresente o projeto em Cariacica, em Vitória, em Vila Velha, onde você tem os partidos de esquerda que assinaram a PEC, porque é isso, essa coisa que você colocou, né, das outras pautas, a gente, claro, todas as pautas que têm a ver com avanço de direitos trabalhistas e contra o retrocesso, a gente está junto, mas a gente acha que a centralidade na 6 por 1 Sim. é fundamental colocar toda a energia nisso agora, porque a gente tem condições
de sair vitorioso e abrir um caminho, né? Uhum. Para as outras pautas. Isso, se a gente conseguir sair vitorioso agora, depois de 10 anos aí de retrocesso, a gente está numa defensiva, só retirada de direitos, só ataque aos trabalhadores, tudo mais. Se a gente sair disso, por isso que essa pauta é mais importante nos últimos 10 anos. Sim. Sai da defensiva e ir para a ofensiva, ou seja, uma pauta que a gente vai fazer uma reforma que seja para benefício, para mais direitos para a classe trabalhadora, a gente vai destravar vários caminhos aí. Então a gente trava o trabalhador que trabalha 10 por 1, a gente trava esse 7-0 aí dos trabalhadores do aplicativo. Então, é central nesse sentido, para a gente avançar nos outros âmbitos também da dimensão dos direitos dos trabalhadores. Pois é. O 1º de maio aqui, como é que tá? Já tá definido a agenda, local? A gente vai ter a plenária, né, Júlia? Mas já tá Sim, certinho, né? já tá quase lá, já tá definido já. A gente tem a plenária agora hoje é 22, né? Ainda- Isso, quinta-feira, Pra né? Dia definir. 24, às 18 horas, no Centro Sindical dos Bancários, com plenária dos centrais, movimentos, sindicatos para debater o 1º de maio, mas a gente já tem um roteiro que a gente está divulgando nas redes. Quem quiser acessar, vai lá no @movimento_VAT_ES, que tem lá um card falando do 1º de maio, que vai ser, né? A concentração 8 horas na Praça Costa Pereira, e aí a gente vai sair umas 9h15, 9h30, encaminhada, vai até a Praça 8, onde vai ter uma assembleia dos trabalhadores da construção civil, do sindicato da construção civil, Sintraconch, e dali nós vamos até o Sambão do Povo, onde a gente vai terminar o ato. Mas, claro, no trajeto vão ter as falas, vão ter a agitação, vamos todo mundo com as suas bandeiras, né? Pelo fim da escala 6x1. Tem outra pauta também que tem mais 2 pautas, né, Júlia? Que é Sim. isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a taxação não. A redução das taxas de juros do Banco Central. São importantes porque uma tá coisa ligada à outra, né? E aí a gente vai até o Sambão, lá vão ter atividades, vai ter Sim, e ações musicais, né? Isso tudo. no final teria um show, né, para as pessoas, né, que participou com a gente, participa. Um encerramento cultural. Encerramento, Encerramento é. cultural é importante, tem que ter. Tá falando de vida além do trabalho, tem que ter também o lazer, tem que ter a parte... E agora, assim, só para fechar, o que vocês têm chamado a atenção, assim, na rua, nessa conversa, nessa panfletagem? O que as pessoas têm falado, o que elas têm trazido, seja questionando, ou seja, acrescentando, assim, o que elas têm comentado com vocês, o que vocês têm colhido desse processo? Então, as pessoas elas ficam muito felizes, né, porque a maioria trabalha nessa escala de 6x1 e fala que, tipo: "Ah, não vejo a hora de acabar, nossa, que bom que agora tem o BAT", né. E, tipo, ficam muito felizes. Eles recebem muito bem. As pessoas, elas têm a gente tem uma adesão muito grande. Dificilmente você vê alguém falando que é contra, né? Tipo, muito difícil. Todo mundo apoia, e às vezes assim, a gente vai dentro das lojas, né? Do comércio. Então, a pessoa fica com medo ali, do gerente. Depende, tá Então, ali. às vezes a pessoa pega e fala, não vou ler, concordo, tal, mas não pode ficar ali se manifestando. Sim. Mas assim, a adesão é muito grande. E as pessoas falam muito assim, cara, não, realmente, eu quero poder viver. Pô, a gente foi no shopping, né, Júlia, ano passado. Sim. A gente fez naquele período do Natal ali, a gente fez um ato lá. Vitória? Aí chegou uma moça, a gente entrou lá, conversou, ela falou, cara, nossa, finalmente. Primeiro que assim, todo mundo conhece, é muito doido isso. A maioria das pessoas conhecem a luta pelo fim das escalas 6x1. Conheço. Já assinei. Aposto que vai dar certo, vamos lá, tem que mobilizar. As pessoas falam isso. E também conta a sua situação. Por exemplo, a moça chegou e falou, pô, comecei a trabalhar aqui, falaram que era 6x1, mas trabalho 10x1, trabalho 11x1, 12x1. Você tem o problema das horas, né, extra. Que tá na CLT. Uma coisa que a gente quer lutar em relação a isso também, é ter do banco de horas. Não, hora extra, então não paga. Não, vamos colocar no banco de horas. Mas aí o banco de horas, às vezes, não. O trabalhador vai... Então, a gente, em vez de o cara ganhar ali o extra, ele vai ficar no banco de horas e vai folgar num dia, vai entrar um pouco mais cedo, mais tarde, vai sair um pouco mais cedo, tem tudo isso. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, o banco de horas, nem todas as horas ali vão ser, de fato, né, as empresas vão cumprir. E outra, ele vai trabalhar mais. Ele que escolhe, cara, assim, tipo, o seu banco de horas vai ser hoje. Hoje você pode sair 2 horas antes. Pô, mas, tipo, quarta-feira você vai sair às 4. E por que eu não posso usar o banco de horas para ser num sábado, domingo? Não, aí não. Então, assim, essa coisa do banco de horas também é uma coisa que a gente tem que debater. Falta fiscalização,
né? Deveria ter mais fiscalização, porque a ilegalidade está tudo quanto é lugar. A gente trabalhando 10, 12 por 1, você não tem ninguém para fiscalizar. Assim, é inconstitucional. E aí tem isso, as pessoas falam, pô, eu tô trabalhando 10 por 1, banco de horas para mim virou uma escravidão. Então, É tem isso. supermercado que a minha tia trabalhava que era assim, o banco de horas, ele estava ali, mas quando precisava não tinha como. Não era eu tiro na hora que eu quiser, né? Sendo que, na verdade, Exatamente. hora extra ele recebe um adicional. Pois Ele é. vai acabar recebendo. A folga dele vai fazer com que ele trabalhe sem E receber esse essa adicional. CLT permite, É quer dizer. uma. Então, assim, tem muita coisa para debater na CLT ainda, né? Uhum. Além da jornada, você pega a reforma trabalhista, ela autoriza o negociado sobre o legislado. Uhum. Tem outro problema. Então, aqui, não, vamos fazer uma negociação, que a gente sabe que é uma negociação, e vamos fazer assim, vamos fazer um negociado que vai definir como é que vão ser as relações de trabalho nessa empresa. Claro, a CLT não permite algumas coisas, mas isso coloca o trabalhador numa situação de fragilidade, de próprio sindicato de fragilidade muito grande, né? A própria questão assim, da saúde do trabalhador, ela é muito impactada, né? Por isso. E aí você tem dados que mostram que o crescimento de afastamentos, inclusive por depressão, por burnout, isso tem um custo, Sim. inclusive, econômico, né? E há isso. alguns estudos que mostram que a redução da jornada, ela aumenta a produtividade. Então, o cara trabalha menos, né? Quer dizer, ele trabalha menos, mas enquanto ele está trabalhando, ele rende mais. Então, ele quase que rende, se não igual ou mais do que ele estaria rendendo. Se ele descansar mais, ele consegue ser mais produtivo, né? Tem muito, né, Sim. Júlia? Trabalhadores que a gente conhece com problema de saúde, né? Ah, eu fui uma Física, delas. então. Pois Eu é. tive depressão em 2022. Foi, tipo, muito de repente. Tipo, eu não estava conseguindo, estava trabalhando, mas não rendia mais, tanto quanto antes, né? Porque, assim, ninguém trabalha doente e cansado tanto, assim, bastante quanto tá, assim, normal, né? Quando tá bem de saúde. É Não, e a isso. saúde física e mental, né? Porque Sim. você tem um número de acidente de trabalho muito grande, que as pessoas trabalham esgotadas, né? Você tem problemas, por exemplo, um operador de caixa, às vezes fica ali, não pode ir no banheiro, tem problema de infecção urinária, uma série de outras questões. Uma pessoa que trabalha no comércio fica muito tempo em pé. Então, assim, isso vai causando problemas físicos, né, na pessoa. Se alimenta mal, enfim, dorme mal. E aí tem a questão também da depressão, né? Tem questões de depressão, ansiedade. Porque, cara, imagina, a moça falando com a gente, E a sua essa conta moça, vai né? pro SUS, né? Pois é, aí é o dinheiro, Que paga. investimento público, é o dinheiro público, né? A pessoa, Geralmente. mais dinheiro público para poder cuidar de algo que, assim, que é causado pela superexploração do trabalho. Você fala, pô, não consigo estudar, eu entrei na faculdade, saí, isso causa uma frustração muito grande, cara. Você não consegue estudar, você não consegue ficar com a sua família. A gente brinca, as pessoas, a gente estava conversando esses dias, né? Agora teve a Páscoa, né? Agora é feriado religioso, então as pessoas não conseguem ir na igreja, né? Se dedicar à sua religião. E às Então, vezes, assim, as pessoas se sentem culpado por isso, né, mas assim, mal assim, elas não param pra pensar que às vezes aquele trabalho que às vezes ela trabalha 8 horas por dia ou mais de 8 horas, tá tomando meio que o tempo dela, que ela tá vendendo o tempo dela, né, pra poder pagar as contas, né, pra sobreviver. Aí as pessoas, elas acabam, assim, só vivendo no modo automático, tentando sobreviver e não vivendo. Uhum. Pessoal, obrigado. Júlia Alves, valeu. Vinícius Machado. Só deixa aí o contato para quem quiser interagir, participar. A gente tem nas nossas redes, né, Júlia? Sim. Que é Você o falou o Instagram. Movimento VAT ES, é @movimento_VAT_ES. E ali as pessoas têm todas as informações das atividades, né? Agora vai ter o 1º de maio, a gente vai falar da plenária, também das panfletagens que a gente faz. E agora, passando o 1º de maio, a gente quer fazer atividades, debates, rodas de conversa, estão tudo por ali. E se quiser também participar do movimento, pode mandar mensagem no ali no, como é No que é o nome? Instagram, na Isso, DM. no DM ali, que a gente consegue entrar em contato, coloca no nosso grupo e organiza direitinho, né? Sim. É isso, essa foi a entrevista do século, produção locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. A gente volta, né, em breve aí com mais entrevistas, mais conversas legais Valeu, aqui. Siga o YouTube, Spotify e acompanhe também as notícias diárias, informações sobre o Espírito Santo no seculodiario.com.br. Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.